Então, nos conta o espírito Humberto de Campos, no pseudônimo de Irmão X, a história de Estefânio Moura. Narra Humberto de Campos que, em algum lugar da espiritualidade, havia uma discussão a respeito do destino de Estefânio Moura, que na Terra era considerado um homem de bem, um homem que amealhara durante sua vida de trabalho uma vultuosa fortuna composta de propriedades, de muitos títulos bancários, de uma empresa produtiva e de sucesso. E este amigo, ao sentir chegar a sua desencarnação, ao sentir aí o peso da idade, Estefânio Moura doou a sua fortuna toda para a igreja e vestiu-se de monge, conseguiu um posto de monge menor em um monastério e passou o resto dos seus dias em oração e sacrifício até que desencarnou. E o fato é que, ao chegar na espiritualidade, Estefânio não encontrou bem o que ele desejava encontrar. A sua cadeira cativa no reino dos céus. Não encontrou a paz, não encontrou as belezas, não encontrou o descanso que ele imaginava que teria ao chegar no mundo dos mortos, né? Na imortalidade. E esses espíritos reunidos nessa colônia discutiam a respeito desse destino de Estefânio Moura. Então indagavam por que ele se encontrava naquela situação, já que na Terra ele tinha sido um homem cumpridor das leis, ele tinha sido um homem de sucesso e que doara tudo o que tinha para a igreja. E como ver essa situação diante daquela palavra do Cristo, quando, falando ao mancebo de qualidade, naquela parábola, aquela passagem, ele diz ao rapaz que perguntara a ele o que havia de fazer para herdar o reino dos céus. E Jesus havia dito que ele vendesse o que tinha, doasse e o seguisse. E não era isso que tinha feito o Estefânio Moura? Então, um nobre espírito que acompanhava o desenvolvimento e acompanhava a evolução de Estefânio esclarece que, na verdade, Estefânio Moura, durante a sua vida terrestre, havia sido um homem muito ligado à posse dos bens materiais, que ele havia sido um usurário, alguém que emprestava dinheiro a juros e cobrava esses juros de maneira muito rude, trazendo a pobreza a muitos aqueles que o haviam pedido dinheiro emprestado, que havia sido um mau patrão, não dando os direitos sociais dos seus empregados, tratando-os com rudeza, que no seio familiar ele também não havia sido muito gentil com a sua esposa, nem com os seus filhos, tratando-os todos de modo despótico. Então, o que Estefânio Moura havia feito não tinha sido um logro que ele havia recebido do mundo espiritual. Na verdade, ele enganara-se a si mesmo, quando, ao vender o que tinha e entregar os seus bens a uma instituição rica, ele nada fizera para ajudar ninguém. Ele nada fizera em termos de caridade, de ajudar aquele a quem precisava. Ele nunca havia sanado a dor de um necessitado. Nunca havia alimentado a um pedinte. Nunca havia feito justiça com seus trabalhadores. Então, ele não era, na espiritualidade, considerado um homem de bem, mas alguém que necessitava da caridade e necessitava, então, de que se cumprisse a justiça divina dentro daquilo que ele havia plantado, porque não se pode, como diz o Evangelho,
vidimar uvas de passas, nem tampouco colher maçãs de espinheiros. Então, essa é a história de Estefânio Moura, que a gente traz para ilustrar o nosso tema, o homem de bem. Então, o que é ser um homem de bem? Para a visão mundana, né, do mundo, o homem de bem é muitas vezes confundido com o homem de sucesso. Muitas vezes, para a nossa sociedade, o homem de bem é aquele que cumpre os seus deveres como cidadão, é um homem de bem, né, de bens, que tem fortuna e que se sobressai dentro da sociedade pelo seu sucesso financeiro. Mas para a visão espiritual, essa é uma visão bastante distinta do que a visão mundana. Então, para a visão espiritual, vamos ver a questão 918 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga aos espíritos da codificação. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espiritual? Quais são os indícios, quais são as características de um homem de elevado espírito moral, de um homem de bem? E os espíritos respondem a Kardec: verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. É a resposta que os espíritos dão a Kardec. Aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, no Livro dos Espíritos, capítulo 12, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Kardec enumera algumas características do que deveria ser o homem de bem para a espiritualidade. Na visão espiritualista, o que seria esse homem de bem? Então, diz ele que o homem de bem é aquele que pratica a lei de Deus. Então, que o espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos de sua vida corporal representa a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Então, o homem de bem é aquele que tem a vivência do Evangelho em todos os seus atos. É aquele que busca viver com verdade aquilo que Jesus pregou, de fazer o bem ao outro, assim como gostaríamos que nos fosse feito. Diz ainda Kardec a respeito do homem de bem, que o homem de bem, ele é portador da fé verdadeira. O que significa a fé verdadeira? Então, é aquele que tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria e sabe que nada nos acontece sem a permissão divina. E qual é a consequência disso? De termos essa fé robusta, entregando-nos nas mãos da divindade. É que perdemos a questão da ansiedade do viver. Quando nos entregamos a Deus, confiando na sua justiça divina, então a ansiedade, a angústia, as preocupações exageradas, elas deixam de existir, dando lugar à calma, dando lugar à resignação, dando lugar a uma tranquilidade que nos leva a compreender as situações da vida com serenidade e com amor e agradecimento. Ele diz ainda que o homem de bem tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, quando a gente tem essa certeza de que nós somos guiados por Deus e que, confiando nele e agindo de acordo com as suas leis, nós
teremos então aquilo que merecermos, passaremos pelas provas que merecermos e teremos então essa fé no futuro, essa esperança de que plantando hoje o bem, plantando hoje o amor, é aquilo que colheremos no nosso futuro. Acreditar na vida futura, na vida após a morte, é uma forma de você ter a fé robusta. Outro caractere do homem de bem. Kardec diz que o homem de bem é caridoso. Ele, possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, e sacrifica os seus interesses à justiça. Normalmente, o que é que nós vemos? Nós vemos, na maioria das vezes, a gente fazer o bem sempre esperando algo em troca. Esse algo pode ser até mesmo reconhecimento, né? Quantas e quantas vezes, ao nos decepcionarmos com alguém, a gente diz, mas eu fiz tanto por aquela criatura e olha o que é que eu recebo. Então, a gente sempre faz com a expectativa de um dia aquela pessoa também nos possa fazer. A gente age com sempre um interesse que não, às vezes não é um interesse material, mas é um interesse emocional. A gente sempre quer uma recompensa pelo bem que faz. E Kardec nos diz que o homem de Deus, o homem de bem, perdão, faz o bem pelo bem. O seu maior prazer é fazer o bem, é servir e passar, como diz o Espírito Emmanuel, sem olhar a quem, sem se importar se esse bem que é feito, ele trará algum benefício, ele lhe trará algum fruto, alguma recompensa. E ele sacrifica os seus direitos à justiça. Então, ele olha primeiro para o outro antes de olhar para si. Esse é o homem de bem. Ele diz ainda que ele encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Então, é a prática da benevolência, a prática da caridade que se resume, pelo dizer dos Espíritos, no BIP, que é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, aquele que se alegra no bem, aquele que se alegra em servir pelo próprio bem, está na caminhada, está se mostrando ser um homem de bem. Outro caractere do homem de bem. O homem de bem é humanitário. O que significa ser humanitário? É aquele indivíduo que se compadece com o sofrimento alheio, que se compadece com a dor, não apenas das pessoas, mas se compadece com o sofrimento dos animais. A gente viu agora, essa triste tragédia do Brumadinho, a gente viu quantas pessoas saíram de suas casas, até de suas cidades, e se ofereceram como voluntários para tentar ajudar as vítimas da tragédia do Brumadinho. A gente viu o trabalho dos bombeiros, passando, às vezes virando turnos de trabalho, rastejando na lama, em busca de tirar aqueles corpos da lama para devolvê-los aos seus familiares. Isso é um ato de amor. Não há salário que pague o trabalho desses heróis dentro dessa tragédia. Quantas pessoas doaram víveres, água, roupas, remédios para as vítimas de Brumadinho. Mas é importante também que se observe que a gente não deve apenas nos preparar para servir quando diante das grandes tragédias,
Porque a gente encontra a fome, a gente encontra a dor, a gente encontra a necessidade, a gente encontra a falta de consolo do nosso lado. E a todo momento nós podemos servir, nós podemos trabalhar sendo humanitários. Então diz Kardec que o homem de bem, sendo humanitário, ele é bondoso, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças e de credos e de gêneros. Então, quando a gente aprender a olhar o outro como um irmão, a gente vai buscar dar o melhor de nós, dar o máximo que podemos dar de amor, de serviço, independente de qualquer condição que dessa criatura. E diz que o homem de bem respeita em seus semelhantes todos os direitos, como gostaria que os seus fossem respeitados. Isso é uma forma de observarmos essa questão do respeito ao outro, é uma forma de inclusão, é a forma do não preconceito. É você compreender que aquele que está ao seu lado não necessariamente precisa comungar com as suas mesmas ideias, mas que você, mesmo tendo ideias contrárias à dele, você tem que respeitar a ideia do outro, por mais errada que seja. Respeitar não significa concordar, mas permitir que o outro pense do jeito que lhe aprouver e respeitar isso. Então, o respeito ao outro, o respeito à ideia, o respeito à forma de vida é uma das características do homem de bem. Diz ainda Kardec que o homem de bem é virtuoso, ele não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, lembrando-se que nós só seremos perdoados à medida que perdoarmos. Lembrando que é melhor você observar os benefícios recebidos do que os males que agiram contra você. Então, quando a gente tem a visão do amor, quando a gente tem os olhos voltados para o positivo, quando a gente segue aquilo que Jesus diz, que os nossos olhos são as janelas da nossa alma, são os faróis da nossa alma. São eles que indicam a nossa luz. Então, quando a gente tem a visão luminosa de enxergar no outro o bem, de enxergar no outro o belo, então o nosso corpo ele está se iluminando. Porém, quando a gente tem a visão tenebrosa de enxergar o mal, apenas os defeitos das pessoas, então diz Jesus que toda nossa alma também se encontra na escuridão. O homem de bem, ele é indulgente. O que é ser indulgente? Indulgente é aquela pessoa que tem a capacidade de compreender o erro do outro, de compreender o defeito do outro e sem acusá-lo, sem julgá-lo mais. Então, ele é indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Quem de nós nunca errou, né? Quem de nós nunca pecou? Então, vamos aplicar aquilo que Jesus fez diante da mulher adúltera. Eu botei aí até a foto da cena de Jesus com a mulher adúltera. Quando ela, acusada de adultério e pela lei de Moisés, deveria ser apedrejada. Então, levaram a mulher diante de Jesus e lhe perguntaram o que deveria ser feito, se deveria ser aplicada a lei de Moisés, quando aquela mulher deveria ser apedrejada. E Jesus, então, para e fica escrevendo na areia e olha para toda aquela multidão que se encontra lá e diz:
aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nos conta o Evangelho que todos foram se retirando, a começar pelos mais velhos. Então, ficou apenas Jesus e a mulher, e ele pergunta para ela: mulher, ninguém te condenou? E ela diz: não, mestre. E ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais, para que o pior não te aconteça. Então, isso é a imagem da indulgência. É nós entendermos que não somos ainda perfeitos. Se nós temos as nossas trevas, se nós temos os nossos defeitos, como apontar o defeito do outro? Por que julgar o outro se nós também precisamos desse perdão divino? Se nós também precisamos tirar de dentro de nós o homem velho e deixar nascer o homem novo, o homem de luz. Então, aquele que é indulgente, ele estuda as suas próprias imperfeições, buscando a cada dia, incessantemente, combatê-las. Diz ainda Jesus a respeito do homem de bem, essa é a figura de Francisco de Assis, que o homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais. Então, quando a gente observa que daqui, o que é que a gente leva? A gente leva a nossa fortuna que a gente acumulou, a gente vai levar os bens materiais, a gente vai levar a beleza do corpo físico, a gente vai levar a nossa importância social, os títulos que a sociedade pode nos fornecer. Não. A única coisa que a gente leva quando daqui a gente parte, e essa partida é a única certeza que temos na nossa existência aqui terrestre, é que um dia morreremos. Então, daqui a gente só leva o bem que a gente fez e aquilo que a gente aprendeu. São as únicas coisas que a gente leva daqui. O resto é nos dado por empréstimo, é transitório. Passa mais rápido do que a gente imagina. Então, por que se angustiar? Por que lutar tanto? Por que brigar com as pessoas pelas questões materiais? Por que odiar tanto pelas questões materiais? Então, o homem de bem não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo aquilo que lhe foi dado pode ser retirado. A gente sabe que a vida aqui, a nossa vida diante da imortalidade, ela é um átimo de segundo. Estamos agora aqui, daqui a pouco não estaremos. E o perdão que deixamos de dar, o abraço que deixamos de abraçar ao nosso ente querido, as palavras de carinho que morreram nos nossos lábios, o bem que deixamos de fazer, tudo isso é contado, porque não nos faz mal apenas o mal que não fazemos, mas também o bem que deixamos de fazer. Uma outra característica do homem de bem é a questão da humildade. O homem de bem, ele é humilde. E o que é que significa isso? A humildade, ela se reflete também nas nossas condições sociais. Se muitas vezes somos colocados na condição de termos pessoas subalternas a nós, no nosso trabalho, vamos dizer, dentro da nossa família mesmo, os filhos são os nossos subalternos. No nosso trabalho podemos ser chefes e termos pessoas que precisam responder às nossas ordens. Então, como deve agir o homem de bem? Age com benevolência, porque sabe que diante de Deus todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos. Então,
respeito aos direitos, respeito à pessoa humana, o bom trato com aquele, né, a afabilidade no trato, tudo faz parte da humildade, de reconhecer que nós sozinhos a gente não consegue fazer nada. Em uma casa em que os pais são despóticos, os filhos normalmente são pessoas que vão ser eternas crianças, que não vão saber se resolver na sua vida de adultos e se afastam desses pais. Os pais têm que entender que é preciso autoridade, mas sem despotismo. É preciso saber ouvir o outro, é preciso saber entender o outro. Dentro das relações de trabalho, isso também. O companheirismo, se dá ao outro, aquele que está sob o nosso comando, o direito de falar, se valorizar o trabalho do outro, é muito importante. E, por outro lado, se nós nos encontramos na condição de comandados, como age um homem de bem? Aceita esse comando. Como diz Kardec, o subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Porque muitas vezes observamos que aquele que se encontra na posição de ser mandado, de ter um patrão, de ter alguém a quem precise responder, essa pessoa, ela se torna uma pessoa revoltada, se torna uma pessoa com o coração cheio de mágoa, de inveja, muitas vezes, e ao invés de procurar cumprir a sua tarefa com amor, com consciência, dando o melhor de si, procura negligenciar o trabalho. Principalmente a gente vê isso dentro dos setores do serviço público, quando aquelas pessoas que trabalham no serviço público muitas vezes esquecem que estão ali na condição de servidores da população, que estão ali para auxiliar e não estão ali para ter inveja do colega de trabalho, do chefe superior, e deixam muitas vezes de fazer o seu trabalho com carinho e com eficiência, por se considerar que aquele trabalho não tem valia, é de nível inferior. Então, a humildade para nós é muito importante. Os humildes serão aqueles que haverão de conquistar a terra. Os humildes, que se comparam às crianças, são aqueles que sabem perdoar com facilidade, que sabem ver no outro um irmão e não um inimigo, e, portanto, é característica do homem de bem. Então, o que é que a gente pode concluir diante do que aqui nós estudamos e do que aqui nós refletimos? É que, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quais são, então, qual é o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração ao mal? Kardec faz essa pergunta, ainda lá no capítulo que trata da perfeição moral. Então, qual o meio que nós podemos fazer, o que é que nós devemos fazer para nos transformarmos em homens de bem? Era isso que Kardec queria perguntar aos espíritos da codificação. E os espíritos respondem da seguinte forma: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o primeiro passo na nossa caminhada de nos transformarmos moralmente, de começarmos a construir dentro de nós esse homem de bem, é o autoconhecimento. E Santo Agostinho, neste mesmo capítulo, ele faz ele dá a sua receita de como ele fazia para
adquirir esse autoconhecimento. Então, Santo Agostinho diz que todas as noites, antes de dormir, ele buscava refletir como tinha sido o seu dia. O que é que ele havia feito de bom naquele dia para as pessoas? Se durante aquele dia que tinha se passado, havia alguém que pudesse ter alguma queixa dele por um mal cometido. Se durante aquele dia ele fizera todo o bem que estava em suas mãos fazer. E então aí ele ia observando com sinceridade, né? Sem desculpismos, ele ia observando o seu dia a dia, as suas ações e pontuando a cada dia aquilo em que ele precisava melhorar. E assim ele conseguiu a sua reforma moral. E qual é o tipo, ainda na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual o modelo que devemos seguir? Qual o tipo que Deus nos forneceu mais perfeitos que deve seguir, que deve ser o nosso modelo e guia? A quem devemos nos espelhar como exemplo de homem de bem? E a resposta dos Espíritos é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, quando ele responde que o tipo mais perfeito é Jesus. Então, é nos espelhando nos exemplos de Jesus. Não é que a gente vai colocar Jesus, e a gente costuma fazer isso, de colocar Jesus num patamar tão inalcançável que fica difícil e a gente acha que a gente não pode chegar lá. Mas se os Espíritos nos dizem que Jesus é o nosso modelo e guia, significa dizer que nós podemos chegar ao nível de Jesus. Basta que nós trabalhemos para isso, que nós lutemos para melhorar. Claro que a gente sabe que isso às vezes não se dá numa encarnação. Ele é o nosso modelo e guia, mas a gente não pode estar protelando, postergando essa reforma íntima, achando que Jesus é inalcançável, está fora da nossa realidade. Começando pelo fato de entender que a gente deve não fazer o mal e fazer o bem que a gente possa, a gente deixar de ter preguiça de se dedicar a uma atividade humanitária, ao bem, a gente dá um passo à frente. Toda a estrada começa pelo primeiro passo. Então, eu trouxe um poema que eu tenho uma página na internet, no Facebook, chamada Evangelho em Versos, em que o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo, ele é colocado um trecho do Evangelho e, em seguida, um poema relativo ao trecho desse Evangelho. E quando no capítulo que trata do homem de bem, então eu fiz esse seguinte poema que trata do homem de bem. Diz o poema, o título é O Homem de Bem. Quando meus olhos um dia puderem enxergar a verdadeira beleza e a minha alma agradecer por cada flor que nascer, pela beleza do amanhecer, pela alegria da vida do feto ao nascer, pelo milagre de viver. Quando meus ouvidos um dia ouvirem a música perfeita que vem da cantata do riacho que desce, que vem dos passarinhos quando amanhece, que vem do cantar do trabalhador na labuta pelo pão, que vem do riso da criança em inocente diversão, que vem dos lábios daquele que faz uma prece. Quando minha boca um dia falar a língua dos homens e dos anjos, e souber saudar o irmão com alegria, e souber acalentar a dor do que sofre de afasia, e souber apacentar o que do ódio sofre a agonia, e souber calar diante da ofensa vazia, e souber abençoar a dor que sofrer um dia.
Quando minhas mãos um dia se erguerem para levantar o caído, se sujarem para limpar o ferido, se moverem para alimentar o combalido, se abrirem para cumprimentar o irmão perdido, o amigo perdido, perdão, se postarem para agradecer a oportunidade do trabalho concedido. Quando meu coração um dia souber amar sem nada pedir, souber entender sem explicação exigir, souber se alegrar pelo simples servir, souber chorar sem se queixar ou agredir, souber perdoar sem a ninguém distinguir. Nesse dia que sei que virá, tão cedo ou tarde, que só de mim dependerá, da minha inteira capacidade de lutar para aprender a fazer o bem sem olhar a quem, eu, enfim, nesse dia, serei um homem de bem. Que Jesus nos abençoe e que nos ajude nessa caminhada de evolução para cima e para o alto, para que todos nós nos tornemos homens de bem. Graças a Deus.